Alguns anos atrás, em dezembro de 2019, o governo chinês anunciou que havia uma nova doença que estava se espalhando dentro de suas fronteiras. Alguns meses mais tarde, diversos países do mundo já tinham vários casos confirmados dentro de si, e muitas dessas pessoas infectadas nunca tinham nem sequer pisado na China ao longo da vida. E já naquela época tinha muita gente se perguntando se aquilo que estava acontecendo tinha alguma coisa a ver com as pragas que estavam escritas no livro do Apocalipse, ou ainda se a Bíblia tinha profetizado sobre isso de alguma forma. Você muito provavelmente já teve algum contato com o livro do Apocalipse, ou pelo menos já ouviu falar dele. E ali a gente se depara com várias cenas um pouco estranhas. Vamos falar de anjos, estrelas, livros, e também várias criaturas místicas. E em meio a tudo isso você pode estar se perguntando, vem cá, tem alguma forma da gente entender todos esses símbolos, essas cenas que vemos no livro do Apocalipse? E a resposta é sim. Nesse vídeo aqui nós vamos ver 3 coisas muito importantes para a gente entender corretamente o livro do Apocalipse. Portanto, se você se interessou, continue com a gente. E o primeiro passo vai ser a gente responder algumas perguntas sobre o livro do Apocalipse. Perguntas como: quando foi escrito? Por quem? O que estava acontecendo naquela época? E também, qual era o seu objetivo? A hipótese mais aceita hoje é que ele tenha sido escrita por volta do final do primeiro século da nossa era, pelo apóstolo João, que andou com Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. Pela tradição cristã, João foi o único apóstolo que morreu de causas naturais. Sabemos que durante o momento em que ele estava escrevendo esse livro, ele havia sido exilado numa ilha chamada Patmos, que hoje fica no atual território da Grécia. Alguns acontecimentos que é importante a gente mencionar sobre a época em que o Apocalipse foi escrito. Alguns anos antes, Jerusalém foi sitiada e destruída pelos romanos, por volta do ano 70 d.C. Muitos judeus em seguida tiveram que se realocar para outras partes do Império. Segundo a tradição, João foi para a cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante para os gregos e para os romanos. Havia um templo muito famoso dedicado à deusa Artemis. Segundo a tradição cristã, por se opor à idolatria à deusa Artemis, a deusa da caça, e ao próprio imperador romano, João foi mandado para o exílio. Ainda tem uma pergunta muito importante que precisa ser respondida para entendermos o livro do Apocalipse. Qual era o seu objetivo afinal? Por que esse livro foi escrito e para que ele servia? Felizmente, nós já temos essa resposta logo no comecinho do livro. Em Apocalipse, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, é dito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E no verso 19 do mesmo capítulo vai dizer assim: escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que vão acontecer depois desta. De um modo geral, na Bíblia nós temos 2 tipos principais de profecias: as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. As profecias clássicas normalmente se referem a algum momento específico ou alguma situação. A mensagem costuma ser bem clara, não há necessidade de interpretação. Foi o caso do profeta Jonas, que foi enviado para Nínive para anunciar sua destruição se não houvesse arrependimento da parte do povo. As profecias apocalípticas, elas se concentram em usar símbolos para representar alguma outra realidade. Elas precisam ser interpretadas. Vemos isso, por exemplo, nos livros de Apocalipse, Daniel e algumas partes de alguns outros livros da Bíblia. Isso nos leva ao segundo ponto que é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse. É saber que uma boa parte dele, cerca de mais de 90%, é referência a algo que acontece em algum outro lugar da Bíblia. Um dos exemplos que eu posso dar é o que acontece no capítulo 12, onde vemos várias referências juntas. Ali, a partir do verso 1 é dito: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. No verso 3, viu-se também outro sinal no céu: eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar toda a terra com um cetro de ferro. No verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. E essas referências que encontramos vão nos ajudar a entender o sentido dessas profecias que encontramos no Apocalipse. Outra coisa importante notar é que, em alguns casos, o próprio livro do Apocalipse ele vai trazer a explicação para alguns dos seus símbolos. Um exemplo nós temos no capítulo 12, verso 9, onde é dito: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, junto com seus anjos.
Vamos agora falar do terceiro e último ponto que vai nos ajudar a entender mais facilmente as profecias e as passagens do Apocalipse. Atualmente existem várias correntes de interpretações diferentes para esses símbolos que vemos no Apocalipse. Cada uma dessas metodologias de interpretação, elas vão dar uma alternativa diferente de como entender os eventos que estão narrados ali no livro. As que mais se destacam são as do preterismo, futurismo, do idealismo e do historicismo. Começando pelo preterismo, ele é um entendimento que diz que tudo que João escreveu se aplica única e exclusivamente à época que ele viveu. Ou seja, tudo que foi escrito já se cumpriu. Não havia nenhum evento ali que deveria acontecer no futuro. Os símbolos, como a Babilônia, era uma referência ao Império Romano, segundo esse entendimento. A Babilônia era um símbolo de Roma, que era um império idólatra. E, ao contrário do preterismo, existe o futurismo, que coloca o cumprimento de todas as profecias para o futuro. Há diferentes versões do futurismo. Uma delas afirma que Deus, ao longo da história, ele salva a humanidade de maneiras diferentes, também chamadas de diferentes dispensações. O livro do Apocalipse, portanto, ele falaria sobre a salvação da humanidade na dispensação final. Por sua vez, o idealismo, diferente das formas de interpretação que eu citei anteriormente, ele não vê nenhuma relação entre o que acontece no Apocalipse e nenhum fato da vida real. Tudo que João escreveu são apenas lições éticas e morais que podem ser adotadas por qualquer pessoa em qualquer época. A maior parte dessas profecias são apenas descrições simbólicas da luta entre o bem e o mal. E finalmente, temos o historicismo. Essa metodologia afirma que o cumprimento do Apocalipse ele é progressivo. Uma parte se cumpre no passado, uma parte se cumpre no presente e outra vai se cumprir no futuro. Essa metodologia tenta encaixar através da história o cumprimento das profecias, comparando os símbolos que vemos no livro com acontecimentos da vida real. Eu pessoalmente acredito que o historicismo é a forma de interpretação que faz mais sentido. Meu plano é detalhar no vídeo futuramente todas as razões pelas quais eu penso dessa forma. Com isso, chegamos ao final dessa explicação. Espero que ela tenha servido para desmistificar um pouco sobre esse livro tão fascinante. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Vejo vocês no próximo vídeo.